Meu celular vibrou no quarto ao lado. Vem aqui, nada me preparou para aquele momento. A tinta nos papéis do divórcio mal tinha secado quando comprei aquela passagem só de ida. Sem hesitação, sem olhar para trás por cima do ombro, apenas eu, 2 malas e um recomeço completamente novo esperando do outro lado do Oceano Atlântico. Todos continuavam perguntando por que eu abandonaria tudo o que havia construído. A resposta era bastante direta: não havia uma única coisa pela qual valesse a pena ficar. Nosso casamento tinha acabado muito antes de os documentos legais o tornarem oficial. Ela garantiu esse desfecho quando começou a dedicar mais horas ao Damian do que a mim. Todos do nosso círculo social sabiam o que estava acontecendo. Os vizinhos sussurravam. Nossos amigos em comum trocavam olhares cúmplices. Até os membros da própria família dela viram tudo se desenrolar. Mas ninguém disse nada até que fosse tarde demais para importar. O processo de divórcio se arrastou por 8 meses brutais. 8 meses de reuniões com advogados, discussões acaloradas sobre divisão de bens e assisti-la desempenhar o papel de vítima em um desastre que ela mesma orquestrou. Quando o juiz finalmente assinou os papéis finais, experimentei uma sensação de leveza que não sentia há anos. Sem mais tensão constante pairando no ar. Sem mais mentiras elaboradas para navegar. Sem mais fingir que nosso relacionamento era salvável quando claramente não era. Em 3 semanas, liquidei a maioria dos meus bens, pedi demissão do meu cargo na fábrica e garanti um emprego no exterior. Um velho amigo dos meus tempos de marinha tinha conexões sólidas em Barcelona. O salário era razoável. O custo de vida era administrável. E, o mais importante, ficava a 8.000 quilômetros de distância dos destroços que eu estava deixando no meu retrovisor. Aquele voo de ida pareceu as 12 horas mais pacíficas que eu vivenciei em uma eternidade. Sem telefonemas interrompendo meus pensamentos, sem drama fabricado, apenas nuvens se estendendo infinitamente em um silêncio abençoado. Quando finalmente pousei, o peso esmagador que eu carregava simplesmente desapareceu. Essa mudança era exatamente o que eu precisava para recuperar minha vida. Estabelecer-me em Barcelona acabou sendo menos complicado do que eu previra. Encontrei um lugar modesto perto do bairro gótico. Nada luxuoso, mas era confortável e atendia perfeitamente às minhas necessidades. O trabalho de logística era bastante simples, gerenciando remessas para uma empresa de exportação. Meu espanhol era absolutamente terrível no início, mas os moradores locais eram incrivelmente pacientes enquanto eu tropeçava em frases básicas. Em cerca de 1 mês, desenvolvi uma rotina sólida. Trabalhar durante o dia, explorar diferentes partes da cidade no meu tempo livre, praticar o idioma e me conectar com novas pessoas, indivíduos reais e genuínos que não sabiam nada sobre meu passado complicado e não estavam particularmente interessados em investigá-lo. Então, cerca de 6 semanas depois de me instalar, meu celular explodiu com notificações. Mensagens chegando de velhos amigos de casa. Capturas de tela enchendo minha tela, fotos por toda parte. Ela tinha se casado com o Damian, o que era totalmente previsível. O casamento parecia caro pra caramba, local grande, lista de convidados enorme, a produção completa. A fotografia mostrava em um vestido branco elaborado, radiante como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Examinei as fotos por talvez 30 segundos, depois apaguei cada mensagem. Bom para ela, pensei comigo mesmo. Ela conseguiu exatamente o que queria. Eu tinha o que eu queria também, e isso não tinha absolutamente nada a ver com ela. Mas então Brandon me enviou uma mensagem de texto. Ele realmente tinha ido ao casamento. Um velho amigo que, de alguma forma, conseguiu permanecer neutro durante todo o calvário do divórcio. A mensagem dele foi breve e enigmática. Cara, você desviou de uma bala séria. Confie em mim nessa. Não respondi imediatamente. O que havia para dizer? Eu já sabia que tinha me livrado de uma boa. O fato de ela ter se casado com o Damian tão incrivelmente rápido apenas confirmou o que eu suspeitava o tempo todo. Aquele não era um relacionamento novo que se desenvolveu após nossa separação. Vinha acontecendo há bastante tempo, provavelmente muito mais tempo do que eu gostaria de pensar. Sério, a próxima mensagem de Brandon chegou cerca de 1 hora depois.
A recepção foi absolutamente selvagem. Aconteceu uma coisa. Ela surtou completamente na frente de todo mundo lá. Te conto depois, mas cara, você escolheu a hora perfeita para sair do país. Aquilo definitivamente chamou minha atenção. Ela perdeu o controle na própria recepção de casamento? Isso não soava nem um pouco como o caráter dela. Ela sempre foi tão meticulosa em manter as aparências, tão profundamente preocupada com o que as pessoas pensavam dela. Para ela perder a compostura em público, algo genuinamente sério devia ter ocorrido. Digitei de volta. O que você quer dizer com ela surtou? 3 pontinhos apareceram na minha tela, depois desapareceram, depois apareceram novamente. Finalmente, a resposta dele chegou. Não dá para digitar. Muita coisa para explicar. Mas alguém disse algo durante os brindes e ela ficou completamente pálida, como se tivesse visto um fantasma. Depois passou o resto da noite parecendo absolutamente miserável. O Damian parecia confuso pra caramba. Ninguém presente sabia o que estava acontecendo. Coloquei meu celular no balcão e caminhei para minha pequena varanda. A noite em Barcelona estava agradavelmente quente. A rua abaixo estava agitada com pessoas indo jantar, casais andando de mãos dadas. A vida aqui operava em um ritmo fundamentalmente diferente. As pessoas pareciam realmente aproveitar a experiência de viver em vez de apenas moer cada dia tentando sobreviver. O que quer que tenha acontecido naquela recepção não era mais problema meu. Ela fez suas escolhas deliberadamente, e eu fiz as minhas com igual clareza. Se ela estava sentindo arrependimentos ou lidando com consequências agora, esse fardo era inteiramente dela. Eu já tinha dedicado anos suficientes tentando consertar coisas que estavam fundamentalmente quebradas, além de qualquer reparo. Meu celular vibrou novamente com outra notificação, outra mensagem, mas desta vez não era do Brandon. Desta vez era de um número que eu mantive salvo, mas nunca esperei ver aparecer novamente. O número dela. A mensagem era notavelmente simples. Podemos conversar? Olhei para aquelas 2 palavras por um longo tempo. 2 meses atrás, eu teria respondido imediatamente, desesperado e ansioso para ouvir o que quer que ela tivesse a dizer. 2 meses atrás, eu ainda nutria alguma esperança de que talvez as coisas pudessem se resolver de alguma forma, que talvez ela percebesse o que estava jogando fora. Mas isso foi há 2 meses. Aquela era uma pessoa fundamentalmente diferente vivendo uma vida diferente. A pessoa que eu era agora, em pé numa varanda em Barcelona com um novo emprego e um recomeço. Genuíno, não precisava ter aquela conversa. Desliguei meu telefone completamente e voltei para dentro do meu apartamento. O que quer que ela quisesse discutir poderia esperar indefinidamente ou, melhor ainda, poderia permanecer permanentemente não dito. Algumas conversas simplesmente não valem a pena, especialmente quando você já sabe exatamente como elas terminarão. Na manhã seguinte, liguei meu telefone novamente. 7 chamadas perdidas, todas originadas do número dela. Nenhuma mensagem de voz deixada, apenas as chamadas em si. Então, uma mensagem de texto. Por favor, é importante. Apaguei todas as notificações e fui para o trabalho. Importante para ela, talvez, mas não para mim. Não mais. Brandon me ligou naquela noite. Quase não atendi a ligação, mas a curiosidade acabou vencendo. Você não vai acreditar no que eu presenciei naquela recepção, disse ele, pulando completamente qualquer cumprimento padrão. Estou te dizendo, foi como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. Servi-me de uma taça generosa de vinho e me acomodei no sofá. Tudo bem, estou ouvindo. Então, tudo estava correndo bem no início. A cerimônia em si foi bem típica. Muito choro emocionado da mãe dela. O Damian parecia presunçoso pra caramba. Então passamos para a recepção. Bar aberto, comida chique e cara, a feira de casamento habitual. Cerca de 1 hora depois, começam os brindes tradicionais. Deixe-me adivinhar, alguém fez uma piada desconfortável sobre o quão rápido eles se casaram. Pior. Muito pior do que isso. Brandon fez uma pausa para efeito dramático. A prima dela, a Sienna, se levantou. Você lembra da Sienna, certo?
Aquela que nunca gostou muito do Damian desde o começo. Eu me lembrava dela claramente. Siena sempre foi refrescantemente direta. Às vezes brutalmente honesta, até demais. Ela, na verdade, tinha avisado minha ex sobre o Damian anos atrás. Disse que ele não era do tipo que realmente sossegava com alguém. A Siena sobe lá com sua taça de champanhe, continuou Brandon, e começa esse brinde sobre amor e compromisso, coisa padrão de discurso de casamento. Então ela diz, estou citando diretamente, o casamento é sobre escolher alguém todo santo dia, mesmo quando é difícil. É sobre lealdade quando ninguém está olhando. É sobre ser honesto, mesmo quando a verdade é desconfortável. Isso não soa particularmente ruim. Espere por isso. Então a Siena olha diretamente para sua ex e diz, espero que este casamento tenha todas essas coisas, porque nós duas sabemos o que acontece quando não tem. Então ela levantou a taça e sentou-se sem dizer mais nada. Inclinei-me para frente no meu assento. O que ela quis dizer com isso especificamente? É exatamente o que todos estavam se perguntando. Mas a sua ex, cara, a cor literalmente sumiu do rosto dela. Parecia que ela tinha levado um tapa físico. O Damian estava confuso, continuava perguntando o que aquilo significava. Ela apenas continuava insistindo que não era nada, que a Siena estava sendo excessivamente dramática, mas não era nada. Definitivamente não era nada. Depois daquele brinde em particular, toda a atmosfera mudou drasticamente. Sua ex mal sorriu pelo resto da noite. Ela ficava olhando em volta nervosamente, como se estivesse antecipando que mais alguém dissesse algo semelhante. As pessoas estavam sussurrando entre si, tentando descobrir do que a Siena estava realmente falando. Tomei um gole lento de vinho. E alguém acabou descobrindo? Não na recepção em si, mas conversei com a Siena depois, no bar do hotel. Ela já tinha consumido algumas bebidas e estava mais disposta a falar abertamente. A voz de Brandon baixou para um tom mais grave. Aparentemente, o Damian está saindo com outra pessoa. Aquilo realmente me surpreendeu. Já? Eles acabaram de se casar. Não, já. Durante. Enquanto ele ainda estava com sua ex, antes mesmo de vocês dois assinarem a papelada do divórcio. A Siena descobriu isso meses atrás através de um amigo em comum. Ela estava aguardando essa informação explosiva, esperando para ver se o Damian realmente seguiria em frente com o casamento. Recostei-me na cadeira, processando a revelação. Então, ela se casou com um cara que a estava traindo enquanto ele estava me traindo com ela. Justiça poética, né? A Siena disse que não podia ficar sentada lá brindando ao casamento dele sabendo o que sabia. Então, ela fez aquele discurso vago o suficiente para não causar uma cena imediata, mas claro o suficiente para que sua ex entendesse exatamente do que ela estava falando. O Damian sabe que ela sabe? Acho que não, mas sua ex definitivamente entendeu a mensagem em alto e bom som. Depois que a recepção acabou, eu a vi no corredor perto dos banheiros. Ela estava no telefone chorando muito. Não o choro feliz de mais cedo na cerimônia, choro de chateação real. Por um breve momento, parte de mim se sentiu vingada. Ela abandonou nosso casamento por alguém que acabou sendo exatamente o que todos a alertaram. Mas outra parte de mim sentiu algo diferente. Não simpatia exatamente, mas talvez reconhecimento. Eu sabia intimamente como era descobrir que a pessoa em quem você confiava estava mentindo na sua cara. É provavelmente por isso que ela tem te ligado repetidamente, disse Brandon. Ela está percebendo o que perdeu. Ela não perdeu nada. Ela jogou fora deliberadamente. Há uma diferença significativa. Verdade. Então, o que você vai fazer? Vai falar com ela? Olhei para o horizonte de Barcelona, o sol se pondo lindamente atrás dos edifícios. Não, qual seria o objetivo? Mesmo que tudo o que você está me contando seja completamente preciso, não muda nada. Ela fez a escolha dela e eu fiz a minha. Não estou interessado em ser o plano B dela ou o ombro amigo para chorar. Que bom, porque honestamente, ela não merece isso de você. Você seguiu em frente com sua vida.
Deixe-a lidar com a bagunça que ela mesma criou. Depois que desligamos a chamada, fiquei sentado pensando no brinde da Siena, sobre lealdade quando ninguém está olhando e sobre ser honesto mesmo quando a verdade é desconfortável. Essas eram as qualidades exatas que faltavam no meu casamento. As coisas exatas que pedi repetidamente e nunca recebi. Meu telefone vibrou novamente com outra notificação, outra mensagem dela. Eu sei que você está vendo essas mensagens. Por favor, apenas 5 minutos. É tudo o que estou pedindo. 5 minutos. Ela queria 5 minutos do meu tempo. Depois de anos de mentiras elaboradas e meses de processos de divórcio contenciosos, depois de seguir em frente com o Damian antes mesmo de nosso casamento ter acabado oficialmente, depois de se casar apenas semanas após nosso divórcio ser finalizado, digitei de volta uma única palavra. Por quê? A resposta veio imediatamente. Porque eu cometi um erro enorme, e preciso falar com alguém que realmente me conhece. Olhei para aquela mensagem. Ela precisava falar com alguém que realmente a conhecesse. A ironia não me escapou de forma alguma. Por anos, tentei desesperadamente conhecê-la. Tentei entender o que ela queria e o que precisava. E todas as vezes, ela me afastou, manteve segredos, construiu muros impenetráveis entre nós. Agora, ela queria ser conhecida. Agora ela queria compreensão. Coloquei meu telefone no modo silencioso e fui para a cama. Qualquer crise que ela estivesse tendo, qualquer revelação a que tivesse chegado em sua própria recepção de casamento, não era minha para resolver. Não mais. Na manhã seguinte, havia mais 3 chamadas perdidas e mais 2 mensagens de texto. Apaguei todas sem me dar ao trabalho de ler. Brandon estava absolutamente certo. Eu desviei de uma bala e não estava prestes a caminhar de volta para a linha de fogo só porque ela finalmente percebeu o que tinha perdido. 3 dias se passaram sem nenhuma tentativa de contato. Então ela tentou ligar em um horário que eu não podia ignorar facilmente. Eram 2 horas da manhã, horário de Barcelona, o que significava que era início da noite em casa. Eu tinha saído com alguns colegas de trabalho e estava voltando para meu apartamento quando o telefone tocou. Eu estava cansado, talvez levemente alterado pela sangria, e minha guarda estava baixa. Atendi. Graças a Deus, ela suspirou. Pensei que você nunca fosse atender. São 2 da manhã aqui. O que você quer? Eu sei. Desculpa. Eu precisava ouvir sua voz. Ela parecia exausta, suas palavras levemente arrastadas. Teria bebido? Você ouviu. E agora? Não seja assim, por favor. Eu só quero conversar. Entrei no meu apartamento e joguei minhas chaves no balcão com estrépito. Não temos nada para conversar. O divórcio é definitivo. Você está casada com o Damian agora. Parabéns, aliás. Não, a voz dela falhou audivelmente. Não faça isso. Fazer o quê? Reconhecer fatos básicos? Você se casou há 2 semanas. Eu vi as fotos. Parecia um evento bem elaborado. Houve silêncio do outro lado. Apenas a respiração pesada dela. Quando falou novamente, sua voz estava menor, mais vulnerável. Como está Barcelona? Está bom. Ótimo, na verdade. O clima é agradável. O trabalho é sólido. As pessoas são amigáveis. Estou me adaptando bem. Isso é bom. Fico feliz que você esteja bem. Estou melhor do que bem. Melhor decisão que tomei em anos, mudar para cá. Não estava tentando ser intencionalmente cruel, apenas completamente honesto. Mas pude ouvir o impacto das minhas palavras e sua respiração brusca. Sinto falta de falar com você, disse ela baixinho. Isso é estranho de se dizer, considerando que você está na sua lua de mel ou acabou de voltar dela, certo? É, bem estranho. Não fomos para a lua de mel. Damian disse que faríamos isso mais tarde, quando o trabalho diminuísse para ele. Quase ri alto. Ele disse isso? O que isso deveria significar?
Nada. Não é mais da minha conta. Outra longa pausa desconfortável. Eu podia ouvir música tocando ao fundo do lado dela. Vozes conversando e rindo. Onde você está agora? Perguntei. Em casa. Damian está trabalhando até tarde de novo. Ele tem trabalhado até tarde quase todas as noites desde o casamento. Não respondi a essa revelação. As implicações eram claras o suficiente sem que eu as soletrasse. Fico pensando no que a Siena disse na recepção, continuou ela. Alguém te contou sobre isso? Posso ter ouvido algo a respeito. Ela basicamente acusou o Damian de me trair na frente de todo mundo. Você acredita nisso? Se eu acredito? Sim, na verdade, acredito nisso bem facilmente. O que isso quer dizer? Sentei-me no sofá, sentindo-me subitamente muito cansado. Qual é? Você não é tão ingênua. Você sabe exatamente o que significa. Damian deixou o relacionamento anterior dele por você. O que te faz pensar que ele não fará a mesma coisa com você? Aquilo foi diferente. Nós tínhamos algo genuíno, uma conexão real, certo? Uma conexão. Foi isso que você me disse quando encontrei aquelas mensagens no seu telefone. Que você tinha encontrado uma conexão genuína com alguém que te entendia melhor do que eu jamais poderia. Por que você está trazendo isso à tona agora? Por que você me ligou? Lembra? Você queria conversar. Então, vamos conversar honestamente. Por que você ligou de verdade? E não diga que é porque sentiu falta de falar comigo. Nós dois sabemos que não é isso. Ela ficou quieta por tanto tempo que pensei genuinamente que tivesse desligado. Então, você se arrepende alguma vez? Do divórcio? Não, nem um pouco. Você nunca pensa no que tivemos? Penso nisso às vezes, mas não da maneira que você provavelmente está esperando. Penso em todos os sinais de alerta que ignorei, todas as vezes que inventei desculpas para o seu comportamento e todas as chances que te dei para ser honesta comigo. E sou grato por esse capítulo estar fechado permanentemente. Isso é duro. É honesto. Você queria honestidade, certo? Era sobre isso o brinde da Siena. Ser honesto mesmo quando é desconfortável. Você falou com a Siena. Falei com o Brandon. Ele estava no seu casamento. Lembra? Ele me contou tudo. Pude ouvir a respiração dela rápida e perceptível. O que ele te contou? Importa. O ponto é, você fez sua escolha. Você escolheu o Damian. Você escolheu acabar com o nosso casamento. Você escolheu se casar novamente menos de 2 meses depois que nosso divórcio foi finalizado. Essas foram todas decisões suas. Eu pensei que estava escolhendo a felicidade, disse ela, a voz embargada. Pensei que estava escolhendo alguém que me faria sentir viva de novo. E como isso está funcionando para você? Ela não respondeu, mas pude ouvi-la chorando baixinho. Parte de mim queria sentir pena dela, mas eu não conseguia. Aquela era a consequência direta de suas ações. Aquele era o resultado das escolhas que ela fez. Eu preciso ir, eu disse. É tarde aqui e essa conversa não vai a lugar nenhum produtivo. Espere, por favor. Posso te perguntar uma coisa? O quê? Você me odeia? Pensei sobre isso cuidadosamente. Eu a odiava? Eu costumava odiar. Por meses após descobrir o caso, não senti nada além de raiva e traição me consumindo. Mas em algum lugar entre pedir o divórcio e pousar em Barcelona, esse ódio evaporou completamente. O que o substituiu foi algo mais próximo da indiferença. Não, disse finalmente. Não te odeio. Eu realmente não sinto mais nada por você. E honestamente, isso é muito melhor. Ela soluçou então, um choro genuíno que poderia ter me quebrado 6 meses atrás, mas agora só me deixava cansado. Tenho que ir, e acrescentei, não ligue para este número novamente. Não há mais nada a dizer. Por favor, não desligue. Eu preciso. Encerrei a chamada e bloqueei o número dela imediatamente.
Então a bloqueei em todas as plataformas de mídia social que consegui pensar. Corte limpo. Sem mais olhar para trás. Meu telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem do Brandon. Ela te ligou? Sim, eu cuidei disso. Boa, cara. Ela não merece seu tempo. Ele estava absolutamente certo. Ela não merecia. E eu não ia dar a ela nem mais um pouco disso. 2 semanas se passaram sem qualquer contato. Eu tinha me estabelecido numa rotina confortável em Barcelona. Manhãs no escritório de logística. Lidando com remessas. Tardes explorando diferentes bairros. Noites aprendendo espanhol com um grupo de expatriados e locais num café perto do meu apartamento. A vida parecia normal de novo, como se eu estivesse finalmente respirando depois de estar debaixo d'água por anos. Então Siena entrou em contato diretamente. A mensagem veio pelo LinkedIn, de todos os lugares. Ei, sei que isso é aleatório, mas acho que precisamos conversar. É sobre sua ex, posso te ligar? Olhei para a mensagem por vários minutos. Siena e eu sempre nos demos bem, mas nunca fomos particularmente próximos. O fato de ela estar entrando em contato diretamente significava que algo significativo havia acontecido. Enviei meu número para ela. Ela ligou em 5 minutos. Obrigada por atender, disse ela. Eu não tinha certeza se você gostaria de ouvir de alguém conectado a essa situação. Depende do que você tem a dizer. Justo. Vou direto ao ponto. Meu brinde no casamento, aquele sobre o qual todos estão falando. Há mais nessa história do que todos sabem. O Brandon me disse que o Damian estava traindo. Era isso que você estava insinuando, certo? Isso é parte, mas tem mais. Ela respirou fundo. Cerca de 4 meses atrás, eu estava num restaurante no centro com alguns amigos. Vi o Damian lá com uma mulher. Não sua ex, outra pessoa totalmente diferente. Eles estavam sentados num canto. Muito aconchegantes, muito íntimos. Pensei que talvez fosse uma coisa de trabalho inicialmente. Mas então ele a beijou. Não um beijo amigável, um beijo romântico genuíno. Antes ou depois de ele ficar noivo da minha ex? Depois. Eles já tinham marcado a data do casamento. Tirei uma foto porque sabia que ninguém acreditaria em mim de outra forma. Mostrei para minha amiga Hannah, que conhece o Damian através de círculos de trabalho. Ela confirmou que a mulher na foto é alguém com quem ele está saindo há mais de 1 ano. O nome dela é Vivian. Processei essa informação cuidadosamente. Então, ele estava com a Vivian enquanto tinha um caso com minha ex-esposa, que ainda era casada comigo. Isso é um nível impressionante de decepção. Fica pior. A Hannah investigou um pouco. A Vivian não sabia sobre sua ex. Ela pensava que era a única namorada do Damian. Quando descobriu sobre o noivado, ela o confrontou. Ele disse a ela que o casamento era apenas para aparências, para a carreira dele, que continuaria vendo-a depois, e ela acreditou nele, aparentemente, pelo menos por um tempo. Mas então, cerca de 1 semana antes do casamento, a Vivian apareceu no local de trabalho da sua ex-esposa, causou uma cena no estacionamento. Sua ex se convenceu de que a Vivian era apenas uma mulher delirante com uma queda pelo Damian. Ela escolheu acreditar na versão dos fatos dele. Caminhei até minha varanda, olhando para o tráfego noturno abaixo. Foi isso que você quis dizer no seu brinde sobre ser honesto mesmo quando a verdade é desconfortável. Exatamente. Eu não podia ficar sentada lá e brindar ao casamento dele sabendo o que sabia. Eu queria contar a ela diretamente, mostrar as fotos, mas a Hannah me convenceu a não fazer isso. Ela disse que não era meu lugar, que isso só me faria parecer a vilã. Então, fiz aquele brinde, vago o suficiente para não causar drama imediato, mas claro o suficiente para que ela entendesse que eu sabia de algo. Funcionou? Ela me ligou no dia seguinte, exigindo saber o que eu queria dizer. Contei tudo e mostrei as fotos, dei a ela o contato da Hannah para que ela mesma pudesse verificar. No começo, ela não acreditou em mim, disse que eu estava com ciúmes, que eu sempre tive problemas com o Damian.
Mas então enviei a conta do Instagram da Vivien. Deixe-me adivinhar, muitas fotos com o Damian. Bingo! Fotos de encontros, viagens, restaurantes, todas com data e hora, todas tiradas durante o tempo em que o Damian estava supostamente comprometido com sua ex. Ela não pôde mais negar. É por isso que ela tem me ligado, eu disse, as peças se encaixando. Ela percebeu que destruiu o casamento dela por alguém que está fazendo praticamente a mesma coisa com ela. E pelo que estou ouvindo, está piorando. O Damian não parou de ver a Vivien. Se é que algo mudou, ele ficou mais ousado sobre isso. Ele mal fica em casa. Quando está em casa, eles brigam constantemente. Sua ex procurou algumas pessoas perguntando se conheciam bons advogados de divórcio. Quase ri. Eles estão casados há quanto tempo? 3 semanas? 20 dias, mas quem está contando? Siena fez uma pausa. Olha, eu sei que você seguiu em frente. O Brandon me disse que você está na Espanha agora, indo bem. Não estou te contando isso porque acho que você deve se envolver ou sentir pena dela. Estou te contando porque ela provavelmente vai tentar entrar em contato de novo, e você deve saber o quadro completo. Bloqueei o número dela depois que ela me ligou da última vez. Ela vai encontrar outra maneira. Ela está desesperada. Não porque te quer de volta necessariamente, mas porque precisa de alguém para validar que ela não é louca por se sentir traída. O problema é que ela te traiu exatamente da mesma maneira. Então, qualquer simpatia que ela esteja procurando não virá fácil. Ela não vai conseguir de mim, isso é certeza. Que bom! Você não deve nada a ela. Eu só queria que você tivesse todas as informações. Siena hesitou. Pelo que vale, eu sempre achei que ela estava cometendo um erro ao te deixar. O Damian é charmoso na superfície, mas não há nada por baixo. Você está melhor sem ela. Depois que desligamos, fiquei sentado na minha varanda por um longo tempo, observando o pôr do sol sobre Barcelona. A situação em casa era quase poética em sua ironia. Ela havia deixado o marido fiel por um amante que acabou sendo exatamente o que todos a alertaram. Agora ela estava vivendo o mesmo pesadelo pelo qual me fez passar. Meu telefone vibrou. Um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. Eu sei que você me bloqueou. Não te culpo, mas por favor, preciso te perguntar uma coisa. Como você soube? Como você soube que eu estava mentindo antes mesmo de eu admitir? Como você ficou tão calmo quando descobriu? Estou passando por algo semelhante agora e não sei como lidar com isso. Li o e-mail 2 vezes. Ela queria conselhos. Ela queria que eu a ajudasse a navegar pela dor de ser traída pela pessoa com quem ela havia traído. A audácia era quase impressionante. Digitei uma resposta. Você lida da mesma maneira que eu fiz. Você aceita que não pode controlar as escolhas de outras pessoas. Você reconhece que a pessoa em quem confiava quebrou essa confiança. Você para de inventar desculpas para ela e então segue em frente. A diferença é que tenho simpatia pela minha situação porque não a criei. Você criou a sua. Boa sorte para resolver isso. Cliquei em enviar antes que pudesse hesitar. Então bloqueei aquele endereço de e-mail também. Brandon me mandou uma mensagem 1 hora depois. Ouvi dizer que a Siena te colocou a par. Situação louca, né? Eufemismo do ano. Ela está perguntando às pessoas sobre você, querendo saber como você está. Se está saindo com alguém, se fala dela. Diga a quem perguntar que estou indo muito bem e nunca penso nela, porque é verdade. Pode deixar. A propósito, tem um bolão rolando sobre quanto tempo o casamento deles dura. Apostei dinheiro em 3 meses. Isso é generoso. Eu daria 6 semanas. Na manhã seguinte, acordei com outro e-mail de um endereço diferente. Apenas uma linha. Você me amou alguma vez? Apaguei sem responder. A resposta não importava mais. O que eu sentia naquela época era por uma pessoa que ou nunca existiu ou deixou de existir muito antes de eu perceber. Aquela pessoa se foi, substituída por alguém que eu não reconhecia e não tinha interesse em conhecer. Barcelona estava me ensinando algo importante.
Às vezes, a melhor maneira de vencer é parar de jogar o jogo inteiramente. Ela poderia continuar entrando em contato, continuar tentando me envolver, continuar procurando por encerramento ou validação ou o que quer que fosse que ela precisasse. Mas eu não estava mais participando. Eu tinha minha própria vida agora, e era exatamente o que eu precisava que fosse. Um mês se passou. Parei de verificar mensagens de números desconhecidos ou e-mails suspeitos. Qualquer crise que ela estivesse navegando não era mais problema meu. Meu espanhol havia melhorado o suficiente para manter conversas básicas sem passar vergonha. Fui promovido a coordenador sênior no trabalho e comecei a sair com alguém. Nada sério ainda, apenas encontros para café e caminhadas pela praia com uma mulher chamada Catalina, que trabalhava no café onde eu praticava espanhol. A vida era boa. Genuinamente boa. Então Brandon ligou novamente. Cara, você precisa ouvir isso. Está ficando feio aqui. Eu estava num bar de tapas com colegas de trabalho, na metade da minha segunda cerveja. Realmente não estou interessado em atualizações sobre a situação dela. Eu sei, mas isso é significativo. Ela pediu o divórcio 5 semanas após o casamento. Está em todas as redes sociais. As pessoas estão enlouquecendo. Pedi licença da mesa e caminhei para fora. 5 semanas. Isso deve ser algum tipo de recorde. Fica melhor. Ela está alegando fraude. Diz que o Damian se deturpou, que ele estava em outro relacionamento o tempo todo. O advogado dela está argumentando que o casamento deve ser anulado. Isso é possível? Aparentemente, é uma área cinzenta. Mas aqui está a coisa que está complicando tudo. O Damian está contestando. Ele diz que o casamento é válido e quer pensão alimentícia. Não consegui evitar. Eu ri. Pensão alimentícia? Eles foram casados por 5 semanas. É o que todos estão dizendo. Mas o Damian pediu demissão do emprego 2 semanas após o casamento. Alega que fez isso porque ela queria que ele se concentrasse em começar um negócio familiar juntos. Agora ele está dizendo que ela lhe deve apoio financeiro enquanto ele procura novo trabalho. Isso é insano. Ele provavelmente está mentindo. Mas ele tem mensagens de texto, aparentemente. Mensagens onde ela falava sobre trabalharem juntos, construírem algo. O advogado dela está dizendo que ela estava falando hipoteticamente, que não havia plano genuíno. Está virando um circo completo. Encostei-me na parede de pedra do lado de fora do bar, processando essa informação. E a Vivian? Ela está envolvida nisso? Essa é outra camada. A Vivian apareceu no tribunal durante uma das audiências preliminares, começou a gritar com o Damian no corredor. A segurança teve que escoltá-la para fora. Acontece que ele tinha prometido a ela que, assim que o divórcio saísse, ele se casaria com ela. Ele está usando a mesma tática com todas. Exatamente. E agora as 3 mulheres estão comparando anotações. Sua ex, a Vivian, e aparentemente há uma 4ª mulher que apareceu semana passada. Alguém que o Damian estava vendo antes mesmo de conhecer sua ex. Estão todas conversando, compartilhando evidências, construindo uma linha do tempo. É como assistir a um documentário se desenrolar em tempo real. Balancei a cabeça. Isso é o karma fazendo hora extra. Nem me fale. Enfim, a razão pela qual estou ligando é porque seu nome surgiu nos processos legais. O advogado do Damian está tentando argumentar que sua ex tem um padrão de relacionamentos fracassados e é por isso que o casamento deles desmoronou. Estão dizendo que ela sabotou porque não conseguia lidar com compromisso. Isso é hilário, considerando que foi ela quem acabou com o nosso casamento, certo? Mas eles estão distorcendo isso, dizendo que você se mudou para outro país para escapar, que o divórcio foi contencioso, que ela tem problemas emocionais. O advogado dela precisa que você forneça uma declaração, apenas fatos básicos sobre o divórcio, nada dramático. Você estaria disposto a fazer isso? Pensei a respeito. Por um lado, eu não queria nada com essa bagunça. Por outro lado, Damian estava tentando manipular a narrativa, e eu não tinha problema em esclarecer as coisas. Me mande as informações.
Fornecerei uma declaração, mas deixe claro, estou fazendo isso para impedir o Damian de mentir, não para ajudá-la. Entendido. Vou passar isso adiante. Depois que desligamos, voltei para dentro. Meus colegas perguntaram se estava tudo bem. Disse a eles que era apenas uma papelada legal da minha antiga vida. Nada importante. Catalina cruzou o olhar comigo do outro lado da sala e sorriu. Aquele sorriso me lembrou porque eu tinha partido em primeiro lugar, para encontrar algo genuíno, algo descomplicado. 2 dias depois, recebi um e-mail de um escritório de advocacia. A declaração de que precisavam era simples. Linha do tempo do casamento, quando descobri o caso, se o divórcio foi contestado. Preenchi honestamente, anexei cópias do decreto de divórcio e enviei de volta. Feito. Mas naquela noite, outro e-mail chegou. Este não era de um advogado. Obrigada por enviar aquela declaração. Eu sei que você não precisava. Meu advogado me mostrou uma cópia. Você poderia ter me feito parecer terrível, mas se ateve aos fatos. Isso significa mais do que você imagina. Espero que Barcelona seja tudo o que você queria que fosse. Espero que você seja feliz. Você merece isso. Sinto muito por não ter podido te dar isso. Li 3 vezes. Havia algo diferente nessa mensagem. Sem manipulação, sem pedidos de contato, sem tentativas de me envolver em conversa, apenas reconhecimento e desculpas. Não respondi, mas também não apaguei. Brandon mandou mensagem na semana seguinte. A audiência foi adiada. O advogado do Damian pediu mais tempo para reunir provas. Sua ex está surtando porque não pode continuar pagando o advogado se isso se arrastar. Isso não é problema meu. Eu sei. Apenas te mantendo informado. Ah, e os pais dela basicamente a deserdaram. O pai dela disse que ela fez a cama dela e agora tem que deitar nela. Eles não estão ajudando com as despesas legais. Isso me surpreendeu. Os pais dela sempre a apoiaram, mesmo quando ela estava claramente errada. Para eles a cortarem, significava que tinham atingido o limite. E a família do Damian? Estão ficando fora disso completamente. A mãe dele aparentemente disse a ele meses atrás que se casar com sua ex era um erro. Ninguém da família dele sequer foi ao casamento. Todos sabiam o que ele era. Coloquei meu telefone na mesa e olhei ao redor do meu apartamento. A luz do sol entrava pelas janelas. Sons da cidade abaixo. Um cartão postal de Catalina na minha geladeira de uma viagem de fim de semana que fizemos. Esta era minha vida agora. Pacífica, honesta, seguindo em frente. Enquanto isso, em casa, ela estava se afogando nas consequências das escolhas que fez. Parte de mim se sentia vingada, mas uma parte maior apenas se sentia grata por eu ter saído quando saí. Meu telefone vibrou mais uma vez. Outro número desconhecido. Posso te perguntar uma coisa? Apenas uma pergunta, e então não entrarei em contato com você novamente. Olhei para a mensagem. Contra meu melhor julgamento, respondi: o quê? Quando você deixou de me amar? Preciso saber quando te perdi. Digitei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Deixei de te amar no momento em que percebi que você nunca tinha sido honesta comigo. Nem sobre seus sentimentos, nem sobre o Damian. Nem sobre nada que importasse. Você não me perdeu. Você nunca me teve. Não a versão genuína de mim, de qualquer forma, porque você nunca se permitiu ser genuína comigo. Enviei e bloqueei o número imediatamente. Catalina ligou 1 hora depois perguntando se eu queria jantar. Eu disse sim sem hesitação, porque era isso que minha vida era agora. Perguntas simples com respostas simples. Sem agendas ocultas, sem dúvidas, sem drama. Apenas impulso para frente, e a sensação era incrível. 6 meses depois, Brandon me enviou uma atualização final. Pensei que você gostaria de saber. A anulação saiu. O Damian não levou nada. Acontece que ele já tinha feito isso antes, 2 vezes. Ambos os casamentos anteriores duraram menos de 1 ano.
O juiz o chamou de vigarista em tribunal aberto. Eu estava sentado num café com Catalina planejando uma viagem para Portugal. Li a mensagem e não senti nada. Nem satisfação, nem vingança, apenas completa indiferença. Tudo bem? Perguntou Catalina. Sim, apenas fechando um capítulo que deveria ter sido fechado há muito tempo. Digitei de volta para Brandon, obrigado por me avisar. Não envie mais atualizações. Essa parte da minha vida acabou. Entendido. Você está vivendo sua melhor vida, cara. Continue assim. Bloqueei a capacidade de Brandon de me enviar mensagens sobre ela. Ardósia limpa. Naquela noite, um último e-mail chegou. Quase o apaguei sem ler, mas algo me fez abri-lo. Ouvi dizer que você está com alguém novo. Estou feliz por você, genuinamente. Destruí algo bom porque pensei que merecia algo melhor. Acontece que eu não te merecia de jeito nenhum. Não entrarei em contato novamente. Finalmente entendi o que você quis dizer sobre seguir em frente. Obrigada por me mostrar como é a integridade, mesmo quando eu não a valorizei. Espero que ela saiba a sorte que tem. Mostrei a mensagem para Catalina. Minha ex-esposa. Adeus final, aparentemente. Ela leu e deu de ombros. Vai responder? Não, não há nada sobrando para dizer. Apaguei o e-mail e todas as outras mensagens que eu tinha salvo. Limpei o histórico, removi os números, apaguei o rastro digital. Então me virei para Catalina e disse, vamos reservar aquelas passagens para Portugal. Ela sorriu agora. Agora mesmo? Sem motivo para esperar. Passamos a hora seguinte planejando a viagem, rindo com o vinho, fazendo planos reais com alguém que apareceu honestamente. Sem jogos, sem agendas ocultas, sem me perguntar se eu podia confiar no que ela estava dizendo. Meu telefone ficou silencioso pelo resto da noite. Sem mensagens, sem chamadas, sem tentativas de me puxar de volta para um passado que não existia mais. O divórcio era definitivo. A anulação foi processada. O capítulo estava fechado. E eu estava exatamente onde precisava estar, com alguém que me escolhia todo santo dia, sem hesitação, sem dúvida, sem procurar por algo melhor. Ela tinha perguntado quando me perdeu. A verdade era mais simples do que ela imaginava. Ela nunca me teve para perder, porque nunca me escolheu quando importava. Mas Catalina escolheu, e isso fez toda a diferença. Barcelona parecia um lar agora. Não por causa da cidade em si, mas porque eu finalmente aprendi o que significava ser escolhido por alguém que falava a sério. Aquele era o final que eu merecia,